You want me to be your little wifey? I'm serious. 3 carats? What about 4 or 5 or 6? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Anora, o filme que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, que está aí brilhando ou brigando por um Oscar e que chega em breve aos cinemas. Antes de a gente entrar nos meandros desse filme, é comédia? É drama? O que é Anora? A gente vai ter essas e outras respostas ao longo desse episódio, mas eu preciso pedir que você dê 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema. É algo rápido, fácil, aparentemente não vai mudar o mundo, mas o nosso mundo muda, porque nos ajuda demais, faz com que a gente chegue para mais pessoas. E lembrando que o podcast Papo de Cinema também está disponível em vídeo no Spotify e no YouTube. Aliás, dá uma olhadinha lá para ver se você segue o Papo de Cinema no YouTube também, porque por lá tá chegando sempre muita coisa nova. Aliás, tem conteúdo inédito que acontece só no YouTube, então se certifica que segue a gente lá, que tá com o sininho ativado para receber as notificações, para você não perder nada do que o Papo de Cinema tem produzido. Não é mesmo, Robledo Milani? Vamos falar de Anora? Vamos falar de Anora. Prazer estar falando. A gente está aí perseguindo aí todos os grandes filmes dessa temporada de premiações, né? Nós já temos aqui em edições anteriores do podcast Papo Cinema uma edição sobre o Wicked, uma edição sobre o A Substância, tem sobre o nosso brasileiro Ainda Estou Aqui também, sobre o Conclave. Então, assim, mais adiante nós vamos ter edições sobre o Emília Pérez, sobre o Brutalista, sobre outros grandes filmes badalados, mas não podia deixar passar a Anora, até porque, como tu disseste, né? Não só é um dos filmes que estão chamando muita atenção nessa temporada de premiações nos Estados Unidos, né? Recebeu muitas indicações ao Globo de Ouro, ao BAFTA, ao Critics' Choice, e certamente vai fazer bonito também no Oscar, mas é o Palma de Ouro de Cannes, né? É um filme que começou, ele saiu na frente dessa temporada meses antes da própria temporada começar, né? Em maio do ano passado, quando teve a primeira exibição, maio de 2024, durante o Festival de Cannes, ele passou e ganhou a Palma, concorrendo com títulos que de novo estão na disputa, como, por exemplo, citei agora o Emília Pérez, né, que estava na mesma situação, também estava em Cannes, ganhou outros prêmios paralelos, inclusive de melhor atriz, mas a palma mesmo foi pro o filme do Sean Baker, né, o Anora. Marcelo, a gente não viu todos os filmes ainda da seleção de Cannes, né? Tem sempre alguns filmes que nos faltam, mas me diz, é uma palma justa? Não. Seguimos para o próximo podcast. Eu acho que é sempre complicado a gente falar sobre justiça e injustiça numa premiação de cinema. A gente está falando sobre leituras muito subjetivas, sobre circunstâncias muito específicas, e é bom a gente dizer que o Festival de Cannes, que acontece na França desde 1938, 39, se eu não me engano, é um dos eventos mais tradicionais e mais importantes do circuito artístico, vamos dizer assim, do cinema, especialmente do circuito europeu. E ele tem uma particularidade, né, Robledo? O presidente ou a presidenta do júri de Cannes é alguém de muito peso, porque embora o júri seja sempre composto por muitas pessoas, né, diretores, diretoras, atores, atrizes e pessoas de várias camadas da produção cinematográfica, quem preside o júri geralmente tem um peso, ou é o voto de Minerva, ou é alguém que fica ali puxando a brasa para sua sardinha e muitas vezes influenciando o voto dos seus colegas, né? Vale lembrar que o Brasil só tem uma Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 1962, por O Pagador de Promessa, e o presidente do júri na época era François Truffaut, ou seja, um grande presidente do júri, que dizem as boas e as más línguas que fez muita força para que aquele filme, então representante de um novo cinema brasileiro e latino-americano, fosse premiado. Pensando nisso, quem presidia o júri do Festival de Cannes desse ano, Robledo? Não era François Truffaut ou o equivalente, vamos deixar claro. É alguém, certamente, que conquistou seu espaço dentro da indústria, e principalmente em Hollywood, vamos deixar claro. Era a Greta Gerwig, né? Diretora de Barbie, né? Foi indicada ao Oscar de melhor filme. A Greta, não sei se já ganhou, ou só concorreu por Adoráveis Mulheres e tal. Ou seja, é um nome bem comentado, bastante ascensão, e principalmente eu acho o Barbie, eu usei o exemplo, que é um filme que conseguiu dar essa volta, né? Foi um filme que chegou aos cinemas com muito descrédito, as pessoas achavam que ia ser só mais um filme de bonecos, tipo um Transformers, né? E o filme foi pro Oscar, foi um campeão absurdo de bilheteria, mais de 1 bilhão e tal, e via um debate bem
além daquele óbvio que estava ali na superfície. Então, o filme que conseguiu perdurar além dessas questões. Mas a Greta Gerwig, eh, ela representa um cinema, eu acho, mais independente, um cinema mais alternativo, um cinema que meio que. O Barbie, que eu citei agora, é o primeiro grande filme de estúdio que ela faz, né? Tem. Ela tem vários, Francis Ha e outros tantos ali, filmes que ela faz junto com o Noah Baumbach, né? O esposo dela. Então, assim, mostra um outro tipo de cinema que eu acho que condiz com o que o Anora traz. Sabe? Vamos pegar essa questão da temporada de premiações. A gente teve outros filmes que estavam concorrendo naquele ano. Eu sei que o teu favorito certamente era A Semente do Fruto Sagrado, né? O representante da Alemanha, que estava concorrendo lá. Um dia E, nós vamos fazer uma edição E só que sobre não esse filme e, aqui que- no e que Papo. e que muito longe de ser qualquer favorito de Robledo Milano que não gostou do filme, joga seu hate no Robledo aqui nos comentários. Não, mentira, não jogue, não faça isso. Hate não é legal. Comente educadamente se você gostou, se você não gostou, enfim. Não, é um filme que certamente rende um debate interessante, mas isso, Marcela adorou o filme, eu não curti tanto, mas tem ali um outro filme que nós dois gostamos, o Tudo Que Imaginamos Como Luz, que infelizmente a Índia não escolheu, né? Ou felizmente, porque ia bater de frente com o brasileiro, né? Com a Ainda Estou Aqui, É mas é um verdade. belíssimo filme, o Tudo Que Imaginamos Como Luz. Eu acho que outros filmes que estão nessa temporada de premiações que a gente não pode esquecer é o A Substância, né? Que certamente vai para tipo, a Demi Moore para melhor atriz e roteiro e tem chance até para melhor filme. E o Emília Pérez, eu acho que esses basicamente são os filmes aí que daquela seleção do Oscar, de Cannes, que podem chegar ao Oscar. Megalópolis, ou até o brasileiro Motel Destino, esses outros meio que ficaram pelo caminho, não foram tão longe. Mas nós temos aí, né? A Nora, Emília Pérez, A Substância, Tudo Que Imaginamos Como Luz e A Semente do Fruto Sagrado, puxa, tudo numa mesma seleção de Cannes, sabe? Então, assim, são grandes filmes que, gostando ou não, são filmes que chegam com muita expectativa. E eu vou te dizer, desses, eu acho que, com exceção do Tudo Que Imaginamos Como Luz, que é um filme que eu acho muito singelo, o Anora é de uma competência e envolve o espectador com uma agilidade, com uma destreza que eu fiquei encantado com o filme. Eu puxei essa questão da presidência justamente por aquilo que tu mencionou, porque eu acho que faz muito sentido, né? As más línguas começaram a dizer assim, Ih, mas a Greta Gerwig é uma realizadora norte-americana dando um prêmio para um realizador norte-americano, para um filme norte-americano. Isso aqui não está me cheirando muito bem. Mas eu acho que E mais fazia do que anos, né? é, Fazia anos que um filme americano não ganhava. Eu acho que o último tinha sido a Árvore da Vida, se eu não me engano. eu acho que Tu vê, sim. uns 15 anos mais ou menos. Nossa, já faz 15 anos, a gente está velho mesmo, né? Demais. Parece que o Terrence Malick. É que o Terrence Malick ficou tanto tempo sem lançar filme que, em relação à carreira dele, a gente já entrou num vórtice É. temporal. A gente acha que 10 minutos são 15 segundos. É uma coisa muito louca. E vamos deixar claro, por mais que eu tenha gostado de Anora é kids movie, perto de Árvore da Vida, né? Árvore da Vida, por favor, né? Eu acho que a Nora Kids Movie perto de outros concorrentes do Festival de Cannes, inclusive. Por isso que eu digo que eu acho, né, embora sabendo que falar sobre justiça ou injustiça de premiação é uma coisa muito louca, mas não seria certamente a minha palma. Acho que a resposta é essa, Robledo. Não seria certamente a minha palma de ouro. Mas essa relação da Greta Gerwig faz sentido, porque, retomando uma coisa que tu falou, ela vem de um lugar que é o cinema independente, que é o mesmo lugar do Sean Baker, né? Que é o mesmo lugar É, onde trabalha esse realizador, que é um cara talentosíssimo, né? Eu particularmente sou apaixonado por um dos filmes anteriores dele chamado Projeto Flórida, que eu acho assim, né? A gente precisa comparar? A gente não precisa comparar, mas eu vou comparar? Vou comparar. Para mim é muito superior ao Anora. E aí sim, se o Projeto Flórida tivesse ganhado um prêmio do tamanho de uma palma de ouro, acho que ficaria em excelentes mãos. Mas o Anora é um filme interessante, né? Ele é um filme que eu não desgosto, muito pelo contrário, eu acho o filme gostoso de ser acompanhado. Ele vai ter como protagonista uma stripper, que lá pelas tantas vai se envolver com o filho de um magnata russo, né? E vai viver um conto de fadas. Aliás, o filme é bem dividido. A gente no segundo bloco vai falar bastante sobre o filme, lembrando que os nossos segundos blocos são sempre livre de qualquer restrição a spoiler, então vai ter spoiler. Mas a gente tem dois blocos, né? O bloco do conto de fadas e o bloco do conto de fadas se desfazendo ou ruindo e alguma coisa assim. E a questão é a seguinte: a questão é que a gente tem um filme no começo que me instigou demais,
né? Essa junção que o Sean Baker sempre faz de uma maneira muito competente entre a música e imagens cheias de energia, me deixaram muito entusiasmado com o começo do filme, com aquela personagem que faz, em alguma medida, uma alusão à Cinderela, né? A gata borralheira, é alguém que está ali ralando todo dia, trabalhando e dividindo o apartamento com uma colega, mas que de uma hora para outra vai ver, enxergar nesse homem, nesse príncipe encantado, que está muito longe de ser um príncipe, a possibilidade de É, enriquecer, de fugir dessa vida de miséria, né? tem um certo momento do filme que ela menciona, né? Perguntam pra ela É, das princesas da Disney e ela diz, é óbvio, é Cinderela. E daí, assim, tipo, a gente se olha nessa hora e diz, não precisava dizer, minha querida, eu já tinha entendido que era a Cinderela a é, tua favorita. é. Mas agora pegar um título mais contemporâneo, nem é tão contemporâneo ainda, porque eu vou lá para os anos 80 agora, né? Mas ainda o título que eu Contemporâneo acho de que quem, Robledo? De quem, se tu tá indo pros anos 80? eu assisti no cinema, me desculpa, Ah, mas eu assisti no cinema na gente, estreia. a gente precisa prometer aqui uma coisa pra vocês, que eu não combinei com o Robledo antes. A gente vai ter que, ou no YouTube do Papo de Cinema, ou mesmo aqui no podcast, criar um programete chamado Robledo Viu no Cinema. Pra gente explorar esse universo de filmes que o Robledo viu. O Robledo, pelas minhas contas dos filmes que ele viu no cinema, ele deve ter entre 112 ou 113 anos. Mais ou menos aí, mas deixa aqui nos comentários quantos anos você acha que o Robledo tem baseado nos filmes que ele viu no cinema. Não, por exemplo, eu assisti no cinema A Malvada, eu assisti no cinema Morango Silvestres, Ó, eu assisti no cinema 2001, mas isso eu assisti em sessões especiais, reprises, né, mostras. Eu tô dizendo filmes que eu vi na estreia, que isso é mais marcante. E eu assisti na estreia, peguei em fila, ingresso, tudo. Eu era um jovem, nem adolescente, eu acho que uma criança quase. Um adolescente. Eu assisti Uma Linda Mulher com a Julia Roberts, Richard Gere e tal. E é esse espírito que o Anora busca, né? sei. Tem esse espírito do conto de fadas, como tu disseste. Então, assim, ao mesmo tempo que tem esse conto de fadas dessa menina que é resgatada por um príncipe, né? A gente sabe que não é um filme enlatadinho no hollywoodiano como é Uma Linda Mulher. Então a gente sabe que isso vai se desmontar em um certo momento. Mas a maneira como o Sean Baker, que não só dirige, mas também é roteirista do filme, a maneira como ele vai brincando com essas expectativas do espectador, sabe? Em vários momentos os amigos dele chegam. Tem uma amiga uma colega dela de profissão que querendo toda hora querendo botar areia, que tu vê que é invejosa, sabe? Tem os capangas do pai do cara. Tu vê toda hora, vai assim, não, agora vai dar ruim, agora vai dar ruim, agora vai dar ruim. E ela vai conseguir. E essa menina, a Nora é o nome da protagonista, vamos deixar claro. Ela atende por Anne, porque ela não gosta de Anora, né? Isso é interessante. O filme é sobre isso. A gente poderia reduzir o filme a isso, né? O filme é o processo de Anne se tornar a Nora. Ela Sim, aceitar quem ela é, né? E o sim. filme todo só completa esse ciclo quando ela finalmente abraça o Anora. Então, assim, até chegar a esse ponto, que é o ponto final, é a última gota dessa história, uh, ela tem uma escalada de crescimento muito rápido. E a gente sabe que quanto mais alto tu está, maior vai ser a queda. Só que essa queda, e daí sim vem o lado A e o lado B do filme, digamos assim. Essa queda, essa virada de chave é tão engraçada, é tão despirocada, é tão caótica, que o meu interesse não só renovou, como eu dava gaitadas no filme, no cinema, assistindo, e eu assim, cara, eu não acredito que isso tudo tá acontecendo, sabe? Então, assim, eu acho que o filme te muda dá uma guinada, te leva para um outro lugar completamente distinto, mas ainda assim consegue manter essa audiência, como tu disseste, né? Que o primeiro a gente fica muito ligado como que essa menina tá passando por esse processo de transformação e como que isso tudo vai dar terrivelmente errado, uma das maneiras mais inesperadas possíveis no segundo instante. Então, assim, são dois pontos que eu acho que mais do que a atuação dessa protagonista, Mickey Madison, mais do que a atuação do resto do elenco, mais do que esse retrato independente, mais do que. É um filme de direção e roteiro. Sabe, a elaboração, os créditos para mim são todos com o Sean Baker e na habilidade que ele tem de contar duas histórias praticamente e interligadas por causa dessa personagem. E isso para mim é o que mais me cativou no filme. Antes da gente fazer o intervalo, Robledo, eu preciso pedir, né, um glossário
rio-grandense, que tu falou agora há pouco que tu deu gaitadas no cinema. Para os nossos ouvintes, os nossos espectadores que não são gaúchos ou não são da região sul do Brasil, o que é uma gaitada? O Marcelo, que mora no Rio de Janeiro, só porque mora no Rio de Janeiro já há mais de uma década, ele parece que esqueceu as coisas, só que ele é gaúcho também. Então ele sabe muito bem o que significa dar uma gaitada, ele não precisava vir com esse xalá todo pra cima de mim, fingir que não sabe do que eu tô falando. Eu Eu dei muita sei, mas risada. os nossos ouvintes podem não saber. Eu dei muita risada, eu me diverti, olha, já aconteceu uma vez, vou contar uma história aqui para mim, para ti, para que todo mundo está nos ouvindo. Já aconteceu de eu estar em sala de cinema lotada, vendo uma comédia, e quando termina o filme, eu tô saindo, assim, junto com os meus amigos que eu tinha assistido, e encontro uma outra amiga que eu nem sabia que estava na mesma sala. E ela me olhou e disse assim: Eu sabia que tu estava aqui. Deu, nossa, que coincidência, que surpresa e tal. Tu tá aqui dela assim. Não, coincidência nada. Quando eu comecei a ouvir a tua risada dentro do filme, eu pensei: olha, o Robledo tá aqui nessa sala, vou esperar até o final para depois dar um abraço nele. Ou seja, eu não sou muito discreto quando eu gosto de um filme, mas eu ri bastante com a Nora e acho que merece toda essa emoção que o filme provoca. E você fica aí pro segundo bloco, que a gente vai no segundo bloco começar falando que o Robledo é amigo do Sean Baker, que a gente conversou, o Papo de Cinema conversou com o Sean Baker antes de ele ser famoso. Então fica aí, que daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre a Nora. Olá pessoal, eu sou Vitor Hugo Furtado, um dos jornalistas do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, para dar uma respirada nessa conversa, eu tô aqui para lembrar que você também faz parte desse espaço. Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, né? Fale com a gente, mande um alô por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e todas as outras redes sociais, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser muito legal contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Ele fala muito sobre essas questões que parecem próximas a ele, né? Que ele próprio frequenta essas lanchonetes, esses hotéis, essas boates, essas baladas, esses restaurantes, ou seja, como se ele vivenciasse muito isso. Então, justamente por ele estar falando de algo que ele tem muito domínio, ele fala muito bem daquilo, né? E a gente tira diálogos maravilhosos, a gente tira reações completamente espontâneas, a gente tira personagens cativantes, ou seja, é muito interessante, muito prazeroso, muito rico estar no mundo do Sean Baker. Eu gosto muito, eu acho que ele tem uma imaginação visual também que me impressiona sempre. E no Anora é isso. A primeira parte do filme eu acho muito bonita, muito interessante, porque até a gente estava falando aqui fora da gravação, né, Roberto? A primeira parte a gente fica sempre naquela assim, qualquer passo que ela dá, né? Porque a Anne é uma menina um tanto quanto inocente e ela vai dando passos de uma maneira até inconsequente muitas vezes, e a gente vai pensando, agora vai dar merda. Agora vai dar merda. Aqui vai ter um problema. Quando ele apresentar ela para os amigos e os amigos sabendo que ela é prostituta, ela vai ser hostilizada. E não é. Aqui vai ter um problema, aqui vai ter um problema. E nessa primeira parte, a Anne escapa de todos os possíveis problemas que pode acontecer pelo fato de ela ser uma trabalhadora do sexo, que é o tipo de personagem que o Sean Baker já lidou em outros momentos na carreira dele, e tá com um herdeiro, com um príncipe, né? Tem o rei, a rainha e o príncipe, então esse herdeiro, que é um guri, que é um guri de apartamento, como se diz no Rio Grande do Sul, É. né? Que é um guri inconsequente e imaturo. Então, a gente sabe, vai dar algum problema. Mas a gente é tão capturado por aquele êxtase, por aquele relacionamento que é um conto de fadas e que tá dando certo, que dinheiro não é o problema, e que tá tudo certo. Só que a grande questão é o seguinte, a gente tem uma segunda parte em que todos os problemas que estavam represados lá na primeira parte, eles vão surgir Explodem. e explodir. E eu acho que o grande problema do Anora, eu acho muito corajosa essa virada, porque o Anora vira uma comédia muito clássica nessa segunda parte. Né? Vira uma comédia, às vezes até meio pastelão, assim, com direito a personagem tropeçando, caindo, batendo nariz, fazendo piada e tudo mais. Então, eu acho o gesto. Vômito, né? Umas escatologia, uns nojeiros e Puta tal. que pariu. Eu acho como gesto cinematográfico muito corajoso, mas eu acho que. E já assisti ao filme duas vezes, né? Eu acho que essa segunda parte, ela é um tanto quanto morosa, né? Ela é um tanto quanto Não, alongada.
Morosa talvez não seja a questão, ela é prolixa, ela é muito longa. Marcelo, a gente poderia dizer que as duas partes se estendem um pouco além da conta. A parte Sim, inicial também, ele força um pouco. Aquela ida a Vegas, por exemplo, é sim. interessante porque acaba no casamento deles, né? Eles acabam casando e é importante ter sido um casamento em Vegas e não um casamento em qualquer cidade dentro da história. Mas também não precisaria todo aquele contexto de mais festas e mais baladas e mais cassinos. A gente já tinha entendido isso. Só que, ao mesmo tempo, é importante tu reforçar a questão de que o filme é um conto de fada. É um conto de fada de marginais, de pessoas que estão à margem, né, do que a gente costuma ver no centro das tramas. Mas é um conto de fadas. Então, se, por exemplo, fica meio difícil tu perceber como ela compra tão tranquilamente que aquela situação que, obviamente, é uma situação frágil, ela simplesmente aceita que aquilo vai se sustentar indefinidamente. E a gente sabe que uma hora aquela bolha vai estourar. Sabe? Na primeira noite que eles passam juntos, ela pergunta pra ele: ai, como que tu conseguiu ter uma casa tão grande? Gente, qualquer um sabe que aquela casa não é dele, que é dos pais, sabe? É um guri de 21 anos, como é que ele vai ter aquela mansão gigantesca? Então, a maneira como ela vai optando não ver tais coisas, ela vai se cegando. Eu Perfeito. acho que acaba estabelecendo um contraponto daí na segunda parte do filme com a entrada de um dos capangas, principalmente, que é o Yura Borisov, né, o Igor, né, que é para mim, ele, mais do que qualquer coisa, é muito a alma do filme, porque ele é o primeiro personagem que vê a Annie como a Nora, ele vê ela como ela é. Sabe? Ele não tá para brincadeira, ele não é um coração mole, ele vai fazer o que for preciso, mas ele conhece aquela mulher, ele conhece aquela pessoa. E ele entende aquela pessoa. O entendimento é mais rico. Então, assim, a maneira como ele vai lentamente derrubando cada uma dessas armaduras que ela trouxe para se preservar dentro daquele mundinho de fantasia é o que eleva o Anora de um lugar comum que a gente já viu milhares de vezes. E é por isso que o filme, eu digo, né, que é uma experiência tão rica. É um filme que consegue elevar essa questão, esse ponto, de engrandecer o discurso que o Schumbacher está propondo por meio dessa Cinderelas avessas, né, dessa menina que acha que pode enfrentar traficantes de armas milionários russos e ainda sair ilesa, sabe? Ela resolve bater pé com uma criança mirrenta, né? E dizer, eu vou pegar o meu advogado e vou fazer tal coisa, até que chega a mãe e diz assim, querida, eu acabo com a tua vida se tu não assinar esse divórcio, sabe? Então, tem umas coisas assim que, oi, vamos capitular e vamos fazer direitinho, que tu não tem força para enfrentar isso aqui, porque tu é só uma coitadinha que mora embaixo do trilho do trem, sabe? Acorda pra vida, vamos lutar. E é esse capanga, o Igor, que vê. Então eu acho, e a nuance dele, a maneira como o Borisov faz e constrói esse personagem, mostra também o carinho do Schumbacher por esses tipos, por essas figuras que geralmente nunca estão no centro da atenção, que não são percebidos com todas as suas nuances e fissuras como o filme propõe. Então é isso aí que para mim que o filme fica mais rico. E eu acho que é interessante a gente ter sempre em mente, diante do Anora, isso que tu falou. O filme claramente faz uma alusão a Conto de Fadas e ele repete, ele emula alguns comportamentos de personagens típicos de Contos de Fadas, né? Então é isso. Quando a gente vê ela tendo atitudes, ela é uma mulher experimentada pela vida, né? Que pelo jeito também é uma guerreira ali que luta todo dia para conseguir alcançar os seus objetivos. Quando a gente vê que ela se deslumbra excessivamente diante desse universo, desse castelo, né? É porque isso é coerente dentro do ponto de vista de uma mocinha de conto de fadas que olha ali e ela tem toda até o seu entendimento nublado por essa ideia, né? De que ela pode mudar de vida, de que tá tudo certo. E eu acho que uma coisa, o filme também tem sido muito falado sobre por conta das cenas de sexo, né? A Mickey Madison deu entrevistas, inclusive entrevistas controversas, polêmicas, dizendo que ela optou por não ter a presença de um coach de privacidade, de intimidade, né? Que é uma figura que praticamente obrigatória hoje nas produções norte-americanas, ou seja, alguém que está ali nas cenas, especialmente de sexo ou de violência, para garantir que atores, atrizes e técnicos estejam confortáveis com toda essa dinâmica. Ela optou, ela e o menino que interpreta ali o garoto mimado, né? O príncipe da vez,
eles optaram por isso para ter mais intimidade e tudo mais. E está sendo criticada a Mickey Madison aí, que surge como uma figura, também uma estreante nesse grande circuito. Mas é interessante também, eu vou retomar uma coisa rapidamente que tu falou lá, Robledo, que embora ela esteja muito bem, né, e é um papel também que exige muito dela fisicamente, né, uma doação física muito grande, é um filme de direção, né? É um filme de roteiro. Então, assim, o trabalho dela é um trabalho muito interessante, mas é um trabalho que vai ser menos, vai pesar menos para o resultado do filme do que, por exemplo, o trabalho da Fernanda Torres para o Ainda Estou Aqui, que é um trabalho cujo peso para o filme é fundamental, né? De novo, não estou desmerecendo a Mickey Madison, acho que ela está ótima como a Nora. Vai ser difícil, inclusive, a gente dissociar a Mickey Madison da Nora, porque é uma personagem muito marcante, mas eu acho que a estrutura do filme, a estrutura narrativa do filme, ela privilegia a direção, o roteiro, a atuação está muito bem, mas ela não é, o peso dela para o resultado não é tão fundamental assim quanto de outros filmes e de outras concorrentes, né? A gente está aqui puxando o saco da Fernanda Torres, claro que sim, mas a gente tem outros filmes também que dependem muito mais do desempenho das suas atrizes do que necessariamente o Anora, né? O Anora, até voltando dessa questão dessa polêmica que tu trouxe sobre a declaração da Mickey Madison, a gente já se percebeu um primeiro efeito sobre isso que foi com o Globo de Ouro, né? O filme teve várias indicações do Globo de Ouro e foi apontado como o grande perdedor do Globo de Ouro, né? Digamos assim, né? Porque a Substância ganhou, o Wicked ganhou um preminho lá, o Brutalista, né? O Emília Pérez, todo mundo ganhou alguma coisa e o Anora não ganhou nada. Foi o único que saiu de mãos abanando. E cria-se uma dissociação, isso a gente costuma ver, quem acompanha já há anos a temporada de premiações, que tem sempre os prêmios de indústria, que são esses televisionados, né, muito badalados, etc. E os prêmios da crítica, que são aqueles menores, associações regionais, etc. e tal. A Mickey Madison e o Anora são tipo favoritos da crítica. Eles estão ganhando todos os principais prêmios regionais. A Mickey Madison é a intérprete feminina mais premiada do ano até o momento. Só que na verdade, esses prêmios, na hora H, que é a hora do Oscar e tal, tudo, eles têm um peso relativo, porque eles são fortes o bastante para chamar atenção para aquela pessoa e fazer com que seja visto e discutido e debatido, mas não o bastante para garantir a vitória. Essa é a grande Sim, questão. Então, sim. assim, por exemplo, veja o caso da Fernanda Torres, né, que não estava nessas listas, não está sendo muito premiada, não ganhou Veneza, não está em Nova York, ficou lá em segundo lugar em Los Angeles, não ganhou nada, mas ganhou um Globo de Ouro, pá, foi o suficiente para entrar na discussão e está dado como certo que vai estar no Oscar. Se vai ou não, a gente não sabe, vamos ver, a gente está gravando isso aqui antes das indicações de serem reveladas, mas a gente sabe que a Fernanda Torres cresceu bastante a visibilidade após a vitória. A Mickey Madison, ela já tem um lugar garantido, ela vai ser indicada. Se não cair, se cair, vai ser um hecatombe. Mas será que ganha? Essa é a grande questão. Tem outra, não só ela, como Yura Borisov também, que está em todas as listas como coadjuvante. Os dois concorreram ao Globo de Ouro, os dois estão concorrendo ao SAG, os dois estão concorrendo ao Critics' Choice e os dois estão indicados ao BAFTA. Então, assim, é bem provável que os dois estejam no Oscar também. Agora, se chega com força suficiente para ganhar, eu não apostaria. Eu acho que os dois são, principalmente porque são talentos muito marginais, volto a usar essa expressão, porque são pessoas que têm carreiras grandes, mas nunca tiveram papéis de destaque como esses agora. E assim como o próprio Anora, que é um filme que eu acho que o grande ápice foi realmente essa vitória lá em Cannes, que pegou todo mundo de surpresa. Eu me lembro que a gente acompanhou o Festival de Cannes na época, não estava na bolsa de aposta de ninguém como favorito, e bem que pegou o mundo de surpresa, mas eu acho que é um filme que, sim, como tu disseste, pode tranquilamente levar um prêmio de roteiro, sabe? Uh, e alguma coisa mais assim para adjacente, mas não no centro da discussão. O que é uma consequência da indústria desse jogo que a gente sabe que funciona, porque merecer, sim, tem talento e tem mérito suficiente para estar nessa discussão do jeito que está se mostrando. E quem for assistir a Nora certamente vai se divertir bastante, porque é um filminho redondinho, gostosinho, bonitinho, mazinho, né? É inho. Então você fica nesse lugarzinho. I give it 2 weeks, bitch. I'm just gonna go chill in my mansion or whatever. E a gente quer saber de você. Aqui, aproveite os comentários para nos dizer o que você achou de Anora. Você gostou da Mickey Madison? Qual é o seu filme favorito do Sean Baker? Se você não assistiu, e se você não assistiu a nenhum filme do Sean Baker, conta aqui pra gente qual é o filme que você mais quer ver desse cineasta, que é um dos mais interessantes aí da última safra dos realizadores independentes norte-americanos. A gente precisa também te pedir
5 estrelas no seu agregador favorito. A gente está em todos os agregadores favoritos. E se você está nos vendo e nos ouvindo no YouTube, comenta aqui, ajuda a gente a engajar, compartilha esse episódio com seus amigos, nos diga o que você achou, dá o joinha, que também é sempre muito importante, e se certifique de que você segue o podcast Papo de Cinema. Lá tem informação sobre tudo e mais um pouco da temporada de premiações. A gente está falando sobre a catástrofe dos incêndios em Los Angeles, a gente está falando de todas essas premiações paralelas que acontecem ao Oscar e que podem ter uma influência ao Oscar. Então, você já sabe, temporada de premiação 2025 é lá no Papo de Cinema, não é mesmo, Robledo? Tem que ficar ligado na É, gente. é isso, e se prepare que nós temos nas próximas semanas mais surpresas ainda a partir do anúncio dos indicados do Oscar. Vai ter cobertura completa, especial e diferenciada aqui no Papo de Cinema, então fiquem ligados. É isso, gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.